A Lei do Triunfo, The Law of Success, de Napoleon Hill, explorando não apenas seus princípios, mas a arquitetura filosófica, o contexto histórico, os mecanismos psicológicos e a aplicação prática desta obra monumental, que é a base de todo o pensamento moderno sobre realização pessoal. Título: A Catedral do Sucesso. Uma análise expansiva da filosofia e estrutura de A Lei do Triunfo de Napoleon Hill. Introdução. O magnum opus de uma missão de vida. Publicado originalmente em 1928, em 16 volumes, após mais de 20 anos de pesquisa, A Lei do Triunfo não é meramente um livro. É um sistema educacional completo. Foi a primeira e mais abrangente codificação dos princípios do sucesso, encomendada pelo próprio magnata do aço, Andrew Carnegie, que desafiou o jovem Hill a entrevistar e analisar as personalidades mais bem-sucedidas da época para descobrir uma fórmula universal do triunfo. Diferente de Quem Pensa Enriquece, que é uma destilação condensada e mais popular desses princípios, A Lei do Triunfo é a obra-prima, a tese completa, o tratado definitivo. Hill não se contenta em listar regras. Ele constrói uma filosofia de vida baseada em leis imutáveis, tão certas quanto as leis da física. O título é deliberado. Ele postula que o sucesso não é uma questão de sorte ou acaso, mas o resultado inevitável da aplicação de certas leis, princípios de pensamento e ação que, quando seguidos, devem produzir resultados positivos. A obra é estruturada em 16 lições, cada uma representando um tijolo, fundamental na construção da Catedral do Sucesso Pessoal. A profundidade da análise de Hill reside na interconexão dessas lições. Elas não são independentes, mas sim um sistema sinérgico onde cada princípio fortalece e é fortalecido pelos outros. Parte 1. A fundamentação filosófica. O terreno da mente. Antes de mergulhar nas 16 lições, é crucial entender a visão de mundo que a sustenta. 1.1. A mente como o campo de batalha e o cadinho. Para Hill, toda conquista começa na mente. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Ele via a mente humana não como uma entidade passiva, mas como um campo de energia vibratória e um ímã que atrai circunstâncias, recursos e pessoas que estão em harmonia com seus pensamentos dominantes. O princípio da transmutação. Hill acreditava que qualquer dizeio ou ideia, quando fervorosamente sustentado na mente e impregnado de fé, encontra um meio de se transmutar em sua realidade física equivalente. O pensamento é a matéria-prima da criação. A mente universal, Infinite Intelligence, a mente individual, não está isolada. Hill postula que ela pode se sintonizar com uma inteligência infinita, uma fonte cósmica de conhecimento e poder, através da qual ideias brilhantes, inspiração e oportunidades são recebidas. As 16 lições são, em essência, o manual para sintonizar essa antena mental. 1.2. O hábito. A alavanca da transformação permanente. Hill entendia que a verdadeira mudança não vem de ações esporádicas, mas da cristalização de pensamentos e ações em hábitos. As 16 lições são, portanto, 16 hábitos mentais e comportamentais a serem cultivados. Um hábito, uma vez formado, opera automaticamente, liberando a mente consciente para tarefas mais elevadas. 1.3. A filosofia do sucesso versus a ética da personalidade. Embora o termo só fosse ser cunhado depois, Hill já combatia o que Stephen Covey chamaria de ética da personalidade. A ideia de que o sucesso vem de técnicas superficiais de manipulação e imagem. A filosofia de Hill é uma ética do caráter radical. O sucesso duradouro só pode ser construído sobre a integridade, a honra e a contribuição de valor real. As estratégias só funcionam se alicerçadas em um caráter sólido. Parte 2. As 16 lições da Lei do Triunfo, uma análise detalhada. Aqui, desconstruímos cada uma das lições, explorando sua essência, seus mecanismos e sua interligação. Lição 1. O hábito da perseverança. The Mastermind. Esta é a pedra angular de todo o sistema. A Mastermind é um dos conceitos mais originais e poderosos de Hill. Definição: é a coordenação de conhecimento e esforço, em um espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas, para a realização de um propósito definido. Não é um mero grupo de networking.
é uma aliança estratégica de cérebros e vontades. Mecanismo psicológico quântico. Hill argumentava que quando duas mentes se unem em harmonia, elas criam uma terceira mente invisível, uma força sinérgica que é maior do que a soma das partes. Esta mente coletiva pode acessar a inteligência infinita de forma mais potente, gerando ideias e soluções que nenhum membro teria sozinho. Aplicação prática. O empreendedor forma uma mastermind com seus sócios-chave. Um escritor forma com seu editor e agentes. O princípio é aplicável a qualquer endeavor. A chave é a harmonia. O objetivo comum deve superar egos individuais. Lição 2. Um propósito principal definido. A definite, Tiff, em. Um navio sem destino nunca chega a lugar nenhum. Da mesma forma, uma vida sem um propósito definido é levada pelas correntes das circunstâncias. A força do foco. Hill ensina que a energia mental se dispersa quando não há um alvo claro. Um propósito principal definido age como um imã, atraindo todas as faculdades mentais, hábitos e recursos para si. Como definir? Deve ser específico, mensurável, desafiador e achievable, e baseado em um desejo ardente. Deve ser escrito e revisitado diariamente, impregnando o subconsciente. A armadilha da mania do amanhã. Hill adverte contra a tendência de adiar a definição do propósito, vagando de emprego em emprego ou de ideia em ideia, sem nunca se comprometer profundamente com nenhuma. Lição 3. Autoconfiança. Self-confidence. A autoconfiança não é arrogância. É a crença fundamentada na própria capacidade de alcançar um objetivo. É a faísca que liga o motor do potencial. Como se constrói? A autoconfiança genuína é construída através de conhecimento especializado, dominar sua área de atuação, experiência, ter enfrentado e superado desafios anteriores, autossugestão, afirmar constantemente sua própria capacidade. O papel do medo. A autoconfiança não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Hill ensina a vestir a máscara da coragem, até que ela se torne real. Lição 4. O hábito de economizar. The Habit of Saving. Hill era um pragmático. De nada adianta ter uma mente milionária se suas finanças pessoais estão em frangalhos. A economia é a base da independência financeira e, portanto, da liberdade para perseguir grandes ideias. Economia versus preguiça. Economizar não é ser miserável. É ser inteligente e disciplinado. É pagar a si primeiro, garantindo que uma parte de toda a renda é direcionada para construir um patrimônio que trabalhe para você. A mentalidade de abundância versus escassez. O ato de economizar, quando feito não por medo, mas por sabedoria, reforça uma mentalidade de abundância. A crença de que há o suficiente para desfrutar agora e investir no futuro. Lição 5. Iniciativa e liderança. Initiative and Leadership. Líderes não esperam oportunidades, eles as criam. A iniciativa é a capacidade de agir sem ser mandado, de tomar a dianteira. Liderança como influência. Para Hill, um líder é simplesmente alguém que tem seguidores. E as pessoas seguem aqueles que têm coragem inabalável, baseada no autoconhecimento e na competência. Tem autocontrole. Quem não pode comandar a si mesmo, não pode comandar os outros. Tem um senso agudo de justiça. São imparciais e equânimes. Tem decisão. Não vacilam. Tem planos definitivos. Trabalham com um propósito, não por acaso. O fracasso do seguidismo. Aquele que sempre espera ordens ou permissão, está fadado a uma vida de mediocridade e dependência. Lição 6. Imaginação. Imagination. A oficina da mente, onde todos os planos são criados. Hill divide a imaginação em duas faculdades. Imaginação sintética. A capacidade de organizar conceitos, ideias e planos conhecidos em novas combinações. É a base da melhoria incremental e da eficiência. Imaginação criativa. A faculdade através da qual a inteligência infinita se comunica com o homem. É a fonte de ideias verdadeiramente novas e revolucionárias, os insights e inspirações que parecem vir do nada. Como cultivar?
A imaginação é como um músculo. Fortalece com o uso. Brainstorming. A prática de fazer perguntas e a busca por analogias em outros campos são exercícios poderosos. Lição 7. Entusiasmo. Entusiasmo. O combustível que alimenta a máquina do sucesso. O entusiasmo é uma forma de fé em ação, uma força contagiante que atrai aliados e supera obstáculos. Entusiasmo versus otimismo vazio. Não é apenas pensamento positivo. É uma emoção vibrante e transmissível, nascida da crença profunda no valor do que se está fazendo. O contágio. Um líder entusiasta inspira entusiasmo em sua equipe, clientes e investidores. É uma das forças de vendas mais poderosas do mundo. Lição 8. Autocontrole. Self-control. O general que comanda o exército das suas próprias faculdades mentais e emocionais. Sem autocontrole, todas as outras qualidades podem se voltar contra você. Um líder corajoso mas impulsivo. A lei da compensação. Hill ensina que você será compensado na medida exata do valor do serviço que presta, mas só se você tiver autocontrole suficiente para direcionar sua energia para a prestação desse serviço, e não para a dispersão em emoções negativas, vícios ou distrações. O equilíbrio. Autocontrole não é repressão. É o domínio inteligente das emoções, canalizando-as para fins construtivos. Lição 9. O hábito de fazer mais do que é pago. The habit of doing more than paid for. Esta é talvez a lição mais contraintuitiva e mais poderosa. Fazer mais do que é pago não é ser explorado. É uma estratégia supremamente inteligente. A lei da compensação indireta. Você raramente é compensado diretamente pelo extra que faz. Em vez disso, a compensação vem de formas indiretas. Promoções, aumento de clientes, reputação de confiabilidade e o desenvolvimento da habilidade, o maior ativo de todos. A armadilha da justiça imediata. Quem só faz o estritamente necessário pelo salário que recebe está travando seu próprio crescimento, definindo um teto baixo para seu valor percebido. Lição 10. Personalidade agradável. Pleasing personality. A personalidade é o instrumento através do qual se atrai oportunidades e cooperação. Não se trata de beleza física, mas de um conjunto de qualidades magnetizadoras. Componentes-chave, segundo Hill. Flexibilidade. Adaptar-se a diferentes pessoas e situações. Tato e diplomacia. Saber o que dizer, quando dizer e como dizer. Tolerância. Respeitar opiniões divergentes. Franqueza. Ser honesto e direto, mas não grosseiro. Humildade. Uma quieta confiança que não precisa se exibir. Não é manipulação. Uma personalidade verdadeiramente agradável emana de um caráter sólido e de um genuíno interesse pelos outros. Manipulação é detectada e gera desconfiança. Lição 11. Pensamento acurado. Accurate thinking. A habilidade de separar fatos de suposições, evidências de opiniões. Em um mundo de desinformação e preconceitos, é uma habilidade superpoderosa. Os dois inimigos. Hill identifica os dois maiores obstáculos ao pensamento acurado. Opiniões não analisadas. Aceitar ideias prontas sem questionar. Preconceitos. Julgar antes de ter todos os fatos. O processo envolve a coleta de dados, a análise imparcial, a busca por evidência e a coragem de descartar crenças que se provarem falsas. Lição 12. Concentração. Concentration. O poder de focar toda a atenção em uma única tarefa ou problema até que ele seja dominado ou resolvido. É a antítese da multitarefa e da distração moderna. A força do foco. A energia mental dispersa é fraca. A energia mental concentrada é como a luz do sol focada por uma lupa, capaz de incendiar tudo em seu caminho. Aplicação. Hill recomenda períodos de trabalho de profunda concentração, livres de interrupções, para lidar com as tarefas mais importantes. Lição 13. Cooperação. Cooperation. A aplicação prática da Mastermind em larga escala. É o reconhecimento de que ninguém constrói nada grandioso sozinho. O princípio do esforço coordenado. Em qualquer organização,
O sucesso depende da capacidade dos membros de subordinar seus interesses egoístas ao objetivo maior do grupo. A cooperação gera sinergia, onde 1 mais 1 passa a ser maior que 2. A lei do dar e receber. A cooperação eficaz é baseada na generosidade. Dar o melhor de si para o sucesso do todo, confiando que isso trará benefícios para todos, incluindo você. Lição 14. Profitando dos fracassos. Failure. Hill tinha uma visão radical do fracasso. Não existe fracasso, apenas feedback. Todo sucesso é construído sobre uma pilha de lições aprendidas com tentativas mal-sucedidas. A lição obrigatória. Cada adversidade, cada fracasso, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. A tarefa do indivíduo é encontrar essa semente e plantá-la. Resiliência. A diferença entre os que triunfam e os que desistem não é a quantidade de fracassos, mas a atitude perante o fracasso. Os bem-sucedidos veem um revés temporário. Os outros veem uma sentença permanente. Lição 15. Tolerância. Tolerância. A sabedoria de entender que nenhum grupo, raça ou credo tem o monopólio da verdade ou da capacidade. O fanatismo e o preconceito fecham a mente para novas ideias e parcerias potencialmente lucrativas. Tolerância intelectual. Estar aberto a analisar qualquer ideia, vinda de qualquer fonte, com base em seu mérito, não em sua origem. Tolerância como estratégia de negócios. Em um mundo interconectado, a intolerância é um luxo que nenhum empreendedor ou líder pode pagar. Ela limita o mercado, afasta talentos e fecha portas. Lição 16. A regra de ouro. The Golden Rule. A pedra fundamental de todo o sistema ético de Hill. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Não é um conselho moralista, mas uma lei prática de sucesso a longo prazo. O sucesso sustentável. Enganar, manipular ou explorar os outros pode trazer ganhos de curto prazo, mas inevitavelmente destrói a reputação e fecha oportunidades futuras. A confiança é o ativo mais valioso em qualquer transação. A atração. Tratar os outros com justiça, honestidade e respeito atrai parceiros leais, clientes fiéis e colaboradores dedicados. A regra de ouro é a base para a construção de impérios duradouros. Parte 3. A integração do sistema. A sinergia das 16 lições. A genialidade de A Lei do Triunfo não está nas lições individuais, mas em como elas se interligam para formar um todo coerente e poderoso. Um propósito definido, L2, é inútil sem perseverança, L1, e autoconfiança, L3, para persegui-lo. Iniciativa, L5, sem pensamento acurado, L11, e concentração, L12, é mero ativismo cego. Imaginação, L6, e entusiasmo, L7, devem ser temperados por autocontrole, L8, e direcionados por um propósito, L2. Fazer mais que é pago, L9, constrói uma personalidade agradável, L10, de confiabilidade, que facilita a cooperação, L13, e a formação de uma mastermind, L1. Todas as lições são sustentadas pela tolerância, L15, e pela regra de ouro, L16, que garantem que o sucesso seja ético e sustentável. Economizar, L4, fornece a base de segurança financeira para arriscar e perseguir o propósito. E todo o sistema é alimentado pela capacidade de aprender com o fracasso, L14. Hill não estava descrevendo 16 caminhos separados para o sucesso. Ele estava descrevendo 16 facetas de um único diamante, o caráter do indivíduo verdadeiramente bem-sucedido. Parte 4. Contexto histórico, crítica e legado. 4.1. Contexto histórico. A Era dos Titanes. O livro foi escrito na esteira da Revolução Industrial Americana, uma época de otimismo, inovação e fé no progresso individual. As figuras que Hill estudou, Ford, Edison, Carnegie, Rockefeller, eram vistos como titãs que forjaram o mundo moderno através da força de sua vontade e visão. A filosofia de Hill reflete esse espírito de individualismo robusto e autorresponsabilidade. 4.2. Críticas e limitações. Otimismo excessivo.
Críticos argumentam que Hill subestima fatores sistêmicos como privilégio herdado, discriminação e sorte, criando uma narrativa de que qualquer um pode levar a culpa da vítima para aqueles que não conseguem. Falta de rigor científico. Suas ideias, embora baseadas em observação, não foram testadas pelo método científico. Conceitos como inteligência infinita e a mastermind são metafísicos e não falseáveis. Linguagem e exemplos datados. A linguagem é às vezes grandiosa, e os exemplos são quase exclusivamente de homens brancos industrialistas de sua época, o que pode parecer datado para o leitor moderno. Complexidade e demanda de tempo. As 16 lições representam uma mudança de vida colossal. Implementar todo o sistema é um projeto de anos, o que pode ser intimidador. 4.3. Legado e impacto duradouro. Apesar das críticas, o legado de Hill é imensurável. A Lei do Triunfo é a pedra fundamental de toda a indústria de desenvolvimento pessoal. Influência direta. Foi a base direta para quem pensa enriquece e influenciou incontáveis autores, de Og Mandino a Brian Tracy, Tony Robbins e Rhonda Byrne. Framework atemporal. Os princípios, propósito, persistência, mastermind, autodisciplina, permanecem tão relevantes hoje para um startup folder no Vale do Silício, quanto eram para um industrialista do século passado. Empoderamento. Sua maior contribuição foi democratizar a ambição. Ele tornou acessível ao homem comum a mentalidade e as estratégias dos grandes realizadores. Conclusão. Mais do que um livro, um sistema de vida. A Lei do Triunfo não é uma leitura rápida. É um curso, um sistema de treinamento para a mente e o caráter. Napoleon Hill não oferecia atalhos. Ele oferecia um mapa detalhado para uma jornada de transformação pessoal. A mensagem final da obra é que o triunfo não é um destino, mas um processo contínuo de crescimento autodirigido. É a jornada de se tornar a versão mais capaz, íntegra e contributiva de si mesmo. As 16 lições são os hábitos que, uma vez cultivados, tornam o sucesso não uma possibilidade, mas uma consequência natural. O livro é um convite à mais alta expressão do potencial humano. É um desafio para assumir a responsabilidade total pela própria vida, para pensar com clareza, agir com coragem, cooperar com honra e persistir até que o propósito seja realizado. Em um mundo de distrações e soluções rápidas, a Lei do Triunfo permanece um farol de sabedoria prática, lembrando-nos de que as leis que regem a realização são atemporais e estão à disposição daquele que se dispuser a estudá-las e aplicá-las com fervor implacável. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição.